Oi, pessoal, boa noite. Oi, Isabela, boa noite. Olha aí, nossa convidada já entrou. Raquel, Isabela, boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu chamar a Solange aqui. Hoje a gente tem uma live muito especial. Guguinha. Tô te chamando já aí, Solange. Oi, Oi, minha quero um? querida. Tô tomando o meu aqui, ó. Ah, tá. Canequinha, canequinha de Montevidéu. Ah, tá. É meu não. É mate. Como vai? Tudo bem, querida? Tudo bem, tudo tranquilo. Aqui, com toda a informação na cabeça para transmitir. Viramos o mês, dia primeiro. Como é que você passou aí? Tem um mês e pouquinho que a gente fez a nossa live. Você estava nervosa aquele dia, Nossa, falou, hoje ai, estou nervosa João, igual. sério? Ah, para. Sempre vou estar nervosa. Aconteceu muita coisa esse mês, né, Solange? Como é que foi o É, seu mês aí? Como é que foi desde aquele dia até agora? Tá tudo bem? tudo Passou bem. o Muito curso? movimento, passo o curso, muitas propostas, muita coisa. Muita cura também. Recebi muitas mensagens de gente, de pais e de crianças que estão trabalhando com o Ho'oponopono e, nossa, um monte de coisas muito legais. E é lindo sentir isso. É muito copado. Eu me surpreendi muito com o curso, foi muito gostoso de fazer, diferente de tudo que eu já fiz, um negócio totalmente desconstruído, né? Assim, você mandava É. vídeo, mandava texto, Ah, eu sou parece, assim. parece, você sabe que eu tô lendo o seu livro agora, por Hum. sinal tá aqui, ó. Ai, que bom! Está conhecendo um Tô pouco mais lendo, da minha vida. tô lendo o seu livro e lembro do curso, né? Porque o livro parece muito com o curso. Vem uma imagem, vem um poema, vem um texto solto do contexto da história, enfim, muito legal, muito diferente, né? Está Isso é todo gostoso. relacionado, mas al mismo tiempo todo desconstruido, todo desarmado. A Fabiola quer participar com a gente, só que acho que uma das meninas É... acordou. Ela já vem, já vai chegar. Ah, tudo bem. E aí, Solange, queria que, para a gente retomar aquela conversa da última vez, né? Queria que você brevemente aí falasse de novo quem são as crianças da nova era. A gente falou muito sobre isso na última live. Então, só para quem vai ver só essa live ou só esse vídeo, conta um pouquinho aí quem são essas crianças da nova era, como distingui-las. Ah, bom, isso leva tempo. Mas, não, as crianças da nova era são crianças que começaram a nascer neste último tempo. Se fala que, em realidade, começaram a nascer a partir de 2012, para aí, mais ou menos. Mas também tem antes, por isso tem adultos da nova era também, eh, porque uma vibração, são vibrações, são muitas vibrações, que nascem para transformar, que nascem para quebrar paradigmas, para justamente fazer o que eu fiz no curso de Ho'oponopono. Quebrar com esse formato de como tem que ser as coisas, quebrar com paradigmas, com as dimensões, não? Com as formas de ver a vida. Uhum. E são crianças que têm sua parte muito legal, porque têm características especiais, que são muito sensitivas, são muito perceptivas, têm muito amor por natureza, vem com muita informação que eu falo das estrelas, porque é uma sabedoria ancestral, mas ao mesmo tempo tem bastante dificuldades em várias coisas, que por isso a ideia é fazer o curso, por isso eu quero falar com professores, com pais, para ajudá-los, porque eu tenho 33 anos. Imagine que quando eu nasci, meus pais não sabiam o que fazer comigo. Mas, por um lado, foi legal, porque os dois, mais minha mãe, meu pai foi um pouco mais difícil. Quando você começa a ler o livro, vai entender. Mas
detectaram como eu era desde pequena e me levaram a fazer um monte de coisas que hoje, por sorte, me acompanhou, me conseguiram guiar. Mas tem muitas crianças com características assim, de muita sabedoria e de muita luz, mas ao mesmo tempo não são guiados, então tem muitas dificuldades. Y son crianzas crianzas adultos, que traen esa información de mudar paradigmas, de mudar a sociedad, de mudar a educación, a política, mucha cosa. No es solo a parte, por ejemplo, que vamos a hablar hoy de alimentación. Traen otras formas de educación, traen otras formas de política, traen otras formas mismo de relacionamientos, de cómo tiene que ser a familia. Y es difícil porque imaginen una sociedad donde ainda tem pensamentos machistas, aí no todos, mas muita gente sí, e vem uma criança falando, olha, por que eu tenho que usar os cores que os meninos usam? Não, eu quero fazer o que eu quero, por que você me tem que falar o que eu tenho que fazer? E aí o pai fala, ah, pá, o que eu vou fazer com essa criança? Eu não sei. Não, tem Bom, tudo a ver então, com o momento que a gente está hoje, né? Hoje a gente, adulto, está se questionando isso, tá se abrindo para esse tipo de divisão, né? Não tem essa de menino faz uma coisa, menina faz outra, não, mas de rico para faz uma muitos, coisa, pobre não, faz outra, né? Não claro. tem. A gente tá Ainda quebrando tem um pouco. pessoas que pensam assim, mas Uhum. não todos, né? Sim, Mas sim. sim, essa é a ideia. Eles trazem isso e também trazem muitos desafios, não, para os pais e para a escola e para a Sim. sociedade, porque eles têm, sobretudo os índigos, a vibración índigo, que es una vibración de transformación, de quebrar paradigmas, de ir al frente, ¿sabes? Un guerrero, esa vibración de, olha, você não me pode falar o que eu tenho que fazer, é uma coisa bem dura. Eles desafiam muito os pais, porque trazem essa vibração de, por exemplo, não, vamos a falar de alimentação, o pai fala para o filho, você não pode comer chocolate, mas ele come. Aí esse filho vai e olha, ei, por que eu não consigo comer chocolate se você está comendo? ¿Sabe? Esa es la vibración. Eso es lo que, como estoy hablando de alimentación, puede ser con todo, ¿no? Uhum, Entonces, los uhum. pais no saben cómo lidar, porque están todo el tiempo desafiando a que muden, desafiando a que evolúan, y esa es una de las características más comuns, vamos a hablar, mas después acontecen situaciones un poco más densas, como nacer con alguna dificultad física, alguna doença o Hum. alguna dificultad psíquica o emocional, para que a familia acorde y consiga ver la vida de otra forma. Eso ya son casos más, más duros, mas existe también. Tem muita informação para falar das crianças, mas essa é a ideia principal, vamos falar. E me diz uma coisa, assim, começa na minha cabeça agora que tem um mês que eu tô falando do assunto, né? Começa a clarear um pouco, mas ainda é difícil um pouco materializar isso, né? Ainda é difícil perceber, por exemplo, nas minhas filhas, com certeza, se elas são crianças da nova era ou se elas estão sendo crianças, como eu posso dizer, que estão num ambiente propício que acaba ajudando elas a desenvolver um potencial legal delas. E aí eu te pergunto, né? Você fala muito, percebia muito uma criança, se percebia uma criança diferente, seus próprios pais. Como é que era teus irmãos, Solange? Eles também eram crianças especiais assim? Hoje eles são adultos da nova era? Como é que você vê isso? Eu queria que você me contasse de algum caso, um primo que não era, não Sí, sei. vou falar de minha família. Tá bom. Nós somos quatro irmãos, irmãs, quatro mulheres, não? E das Coitado dos quatro, pais. não, coitado de nós. Não, isso é o que eu mais ouço e fico bravo com isso. Não aguento esse negócio de coitado, coitado. Uma Eu sempre oportunidade. falo, cuidado de Uma nós. oportunidade. E também eu falo assim, não, é incrível, porque meu pai é ginecologista, obstetra, Uau! ele Ele faz só lida com partos, mulheres.
partos humanizados, antroposóficos, tem toda a vibração com mulheres e nascem muitas mulheres. E eu falo que é para ensinar bastante para ele, não como tratar as mulheres, o que fazer com as mulheres. Olha, Então, eu acho o máximo quando você falou no livro, né? Todo mundo fala coitado, que não sei o quê, e quando na verdade é uma oportunidade para ele de estar lidando com essas mulheres, aprendendo com elas. Ó, acabou de chegar a minha aqui. oi, por fim! Tudo bom, Solange? Como você está? Tudo Dormiu bem? todo mundo Cansada? lá? Dormiu, Ai, que ela. bom. Ela tá meio. Acho que ela tá gripando, tadinha. Ai, pobre. Acontece. Mas Solange ia contar dos irmãos eu tô aqui agora. ouvindo só de. Então, bom, minhas irmãs, eu falo que eu sou a irmã do meio, não? E que o trauma da irmã do meio. Mas, porque minhas irmãs são gêmeas, as maiores, e eu depois tenho uma irmã menor. O que acontece? Toda a família é uma família de cura, não? Porque todas temos uma vibração de cura, já seja porque tem muitos médicos, tem muita vibração de cura social, humanística, tudo isso. Só que das quatro, a que trouxe mais informação espiritual, criativa e desta vibração nova fui eu. Então, minhas irmãs maiores, de alguma forma, sempre ficaram na recta, vamos falar, ficaram fazendo tudo o que deveriam fazer, ficaram fazendo o que a sociedade falava, o que meu pai falava, o que, bueno, tudo corretinho. A menor, de alguma forma, também. E de repente eu nasci e falei, para com tudo isso. Então foi um choque, eu acredito que foi um choque para minha família, para meus pais. Sobretudo, creio que para meu pai. Mas porque eu nasci com já desde muito pequena, com muita vibração espiritual, desde a barriga de minha mãe, já havia muita transformação, minha mãe não conseguia comer carne e já falavam que eu ia nascer doente, que ia ter problemas, depois monte de coisas, já desde bebê. Aí eu nasci depois de uma perda gestacional da minha mãe, que também foi um choque para a família e é como que isso também é uma das características das crianças da nova era, trazem como uma vibração diferente à família. E depois, bueno, eu nasci e desde bebê já mostrava esses indícios. Minha mãe me falava que eu, por exemplo, não queria ficar com determinadas pessoas, eu tinha reações assim, que hoje eu vou falar com respeito à alimentação, não conseguia tomar leite de vaca, eu não conseguia comer determinadas comidas, bom, várias coisas assim. E depois toda a parte energética, espiritual, que era bem evidente, porque eu veia coisas, eu sentia coisas, eu detectava quando minha mãe estava mal, eu detectava quando meu pai estava mal, eu queria, por exemplo, eu conto no livro que eu havia determinadas pessoas que eu não gostava, mas não é que não gostava porque eram feias. O sea, eu falava, você é feio, mas não é que era feio. Era que a vibração era densa e eu não conseguia ficar perto. Eu começava a passar mal, doía o estômago, bom, várias coisas assim. Até que chegou um ponto em que minha mãe falou, para, esta menina tem alguma coisa. Eu passava mal fisicamente e eu falava, mãe, você está triste. E ela me falou, não, eu estou bem. Não, mãe, você não está bem. Não, não, está tudo bem. Mãe, você está triste. Bom, ela estava triste. E assim, um monte de coisas. Bom, e também aconteceu que eu sou descendente de armênios, não sei se conhecem os armênios, e, e minha mãe leia, você conhece a borra do café? Quando as pessoas tomam a borra e lê, bom. E eu tinha 3 anos e eu comecei a ver também isso, comecei a ler a borra. E minha mãe falou, esta menina, bom, e aí comecei a ir à meditação, Reiki, me iniciei em Reiki quando tinha 6 anos, bom, um monte de coisas. E isso foi o que me resgatou, e fazer teatro, e fazer dança, e fazer um monte dessas coisas. Mas Uau. se meus pais não detectavam isso, hoje eu seria uma adulta bloqueada.
Una criança, uma adulta da nova era bloqueada. E por isso chegou um ponto que eu falei, olha, minha missão é fazer que existam, que as crianças consigam ver tudo isso, e a família consiga detectar tudo isso e não fiquem bloqueados. Na Então, verdade, que a família consiga respeitar isso, né? claro, Porque é, eu tenho para mim que todas as crianças, elas são capazes de ver e sentir. Elas falam isso o tempo todo pra gente. Só que a gente corta o tempo todo, né? Porque acha é, que ela tá numa fantasia, exato. né? E como você falou, é feio, né? Aquilo é feio. Quando você falou, eu sentia, na verdade, uma energia era mais densa, então era feia. A gente já bloqueia dizendo que não pode falar isso, ou fica com medo que a criança tenha um certo medo, e aí começa Você é mal educada. a trazer outras coisas e não deixa justamente. E aí ela também fica nessa, porque ela não sabe muito o que é realidade e o que é fantasia, E o né? próprio Claro. adulto, é difícil para o adulto perceber se a tua criança não está fantasiando de fato ou se ela está vivendo aquilo, se ela está sentindo alguma coisa. Por exemplo, a nossa mais velha, ultimamente, ela tem falado muito que ela vê bichinhos no quarto. Uhum. Papai, mamãe, tem bicho no quarto. E aí a gente limpou tudo, mostrou para ela, puxou a cama, fez todo É, um mas movimento no quarto é para outro ela. tipo de E ela bicho. E ela continua vendo os bichos, ela continua vendo pontinhos, ela São os fala. pontinhos, e o mais incrível foi que eu até comentei com ela, né? Falei, quando você fecha o olho, falei, então fecha o olho, né? Eu não sei qual é que é. Eu, quando fecho o olho, tenho a sensação de que o meu olho tá aberto. Não sei como é que é isso. E aí eu perguntei pra ela quando você fecha o olho, o que você vê? Aí ela falou colorido, né? Ela vê tudo colorido. Claro. E aí ela contou que vê uns pontinhos muito coloridos, né? E que às vezes ela vê esses pontinhos que são muito pretos e ela Exato. fica Isso. nessa coisa, né? E a gente tenta trazer o máximo de. A nossa primeira reação foi não tem, filha, não tem, não tem, não tem. Vem cá, e vamos, tá na hora de dormir, tá na hora, Não, passa mas isso, esquece isso. aí é quando você anula e ela vai começar a não querer contar. E esse é o É, O que que a problema, gente quando ela faz não então? O que quer que faz contar. então? Porque, por exemplo, eu, ao começo, sim, meu pai me falava: você tá doida, você tá imaginando, você é uma maluca, bueno, todas essas coisas. Que, Uma maluquinha. é, imagina que, de alguma forma, minha vibração é muito forte, porque se eu fosse uma vibração mais frágil que uma vibração cristal ou diamante, hoje eu falaria: não, sou uma tonta, eu não sei nada, não, não entendo nada. Mas nesse momento eu falava: não, pai, é assim. Eu sei que é assim. Eu tinha 3 anos e falava: pai, eu tenho certeza. Essas coisas assim. Então, o que aconteceu? Ele anulava. Minha mãe falava: que você está vendo? Que é o que você está vendo? Chegou um dia que eu acordei e falei: mãe, a avó falou que você precisa fazer tal coisa. E a avó não estava viva. Então, entende? Como aí os pais começam a entender, começam a ver, começam a falar: opa. Depois, minha mãe estava grávida e nem ela sabia. Eu falei: mãe, você está grávida. Aí, não, Denise, eu não estou grávida. 2 semanas depois, ela sabe que está grávida. E assim foram acontecendo várias coisas que elas detectaram que não era mentira, que não era um delírio. Então, quando, o que acontece? Uma criança vai começar a falar desde a forma que eles têm de falar. Ven pontinhos de cores, ven pontinhos oscuros, mais sim, oscuros, ou falam, eu me lembro, eu tenho um sobrinho que falava: meu pai tem um monstro aqui, quando ele ficava bravo, quando tinha bronca. E como eu já sabia que acontece no aura quando você fica com alguma emoção ruim, muda a cor da aura. Eu vejo as cores da aura. Então eu vejo quando está mudando, quando você tem bronca, quando você está triste. Me aconteceu desde muito pequena, então eu sabia o que ele estava falando. Minha irmã falava: não, ela não entende nada, esse menino não sabe nada. Só que hoje ele é super perceptivo e graças a que eu falei com minha irmã que começaram a guiá-lo, porque se não ficam com medo, pode acontecer o que te contei la otra vez, de que fican con ataques psíquicos, energéticos, como lembra que te conté lo de los dedos, o fican, no sé, van a un ambiente o van a un lugar de mucha gente y comienzan a pasar mal, comienzan
a ter tontura, começar a sentir como náuseas, bueno, un montón de síntomas. Seguramente vocês deben haber sentido alguna vez cuando están mal, así, o cuando sienten, están en algún ambiente que no es legal, tem sintomas físicos, ¿o no? Bom, imagina uma Sim. criança que não entende o que está acontecendo. É a mesma coisa, só que, como o que eu falei lá outra vez, é mais, porque está mais luminoso. Uma sensibilidade maior, né? Claro, Aquela relação que você fez da lâmpada que atrai os mosquitinhos foi demais, né? é isso. É, E acontece, conta sim. daquele caso, a Fabiola, quando ficou grávida a primeira vez com a Yolanda, ela estava dando aula na escola, né? Nossa, esse Isso foi daí, demais, esse foi de Solange. arrepiar, Solange. Assim, eu fiquei grávida, né? E a gente não fala para as crianças, enfim, né, que estava grávida e tal. A gente espera a barriga aparecer. Eu sou professora de educação infantil. E aí, a gente perdeu o bebê, né? Do primeiro bebê que a gente perdeu. Então, assim que eu fiquei grávida, uma aluna muito especial, e eu tenho ela no meu coração, assim, e eu já tinha um olhar para ela e ela para mim, assim. Ela começou a brincar de que que ela estava grávida, que ia ter um bebê. As brincadeiras deles começaram a nortear por esse caminho. E a minha chefe ainda tinha me dito, não precisa falar porque eles vão começar a brincar. Eu dei uma desacreditada, assim, mas falei, tudo bem, né? E ela começou a brincar. Bom, enfim, eu não falei nada, eu perdi o bebê, nem os pais souberam, então na época só souberam depois. E na hora que eu perdi o bebê, veio um outro aluno que estava brincando com ela e falou: ai, vamos brincar de mamãe e filhinhos, cadê seu neném? Alguma coisa que assim, mais ou menos. E aí ela falou: não tem neném. E aí passou, acabaram as brincadeiras, ninguém mais brincou. Eu engravidei de novo, logo na sequência. E aí as brincadeiras voltaram. E aí teve uma hora Foi incrível. que voltaram as brincadeiras. E aí depois teve uma hora que ele perguntou assim, o mesmo menino perguntou para ela: "Você já sabe o que é?" E aí ela pôs a mão assim e falou: "Não, eu ainda não sei." E eu ainda não sabia o que era. E aí Exacto. Bueno, depois, quando eles eso. começaram a brincar, ela já pegava a boneca e nomeava a boneca como a filha. E aí eu tava Ay, grávida da Yolanda, né? E no final, assim, eu falo que a Yolanda veio muito iluminada, assim, porque a gente conta a história, né? E aí todas as crianças depois jogavam o brilho, né? Eu dava um brilho para cada criança antes delas irem embora. E aí ela sempre fazia questão de devolver o brilho para Yolanda. Ela falou: então eu dou meu qué brilho para lindo. ela. Então ela é uma querida, né? Os pais dela também, E aí só assim, comprova tudo que a Solange está que falando, né? Essa assim, sensibilidade das crianças é é. muito forte, assim, as outras Es também muy sentiram, fuerte. mas ela tá assim, sabe? Eu Muito. falo que as crianças, por exemplo, suas filhas, têm o privilégio de estar nascendo neste momento e ter vocês como pais, porque, por exemplo, não? Porque vocês estão olhando de outra forma. El que nació más, vocês devem ser adultos da nova era, seguramente sentiam um monte de coisas e sentem agora. Mas hoje tem um privilégio de alguma forma de estar nascendo com pessoas perto que consigam olhar um pouco mais, porque você detectou nessa menina algo especial, mas tem muitos professores que falam, não, tem que encaixar, sabe? Tem que colocar todos na mesma caixa, tem que fazer tudo igual. E isso é o que justamente as crianças da nova era não conseguem, por isso não se adaptam na escola, não conseguem adaptar-se a vários sistemas, ficam fora. Eso, por eso, como profesora es legal que você está contando eso, porque você vio de otra forma, mas debe haber otras profesoras que no son así. Mas Mas é. vamos agora começar a falar da alimentação, né, Solange, que é o que a gente trouxe de tema hoje, né? Por que você acha, Solange, que isso deve ser uma preocupação nossa, né? Tirando, claro, o bem-estar físico, né? Todo mundo tá ciente que refrigerante é puro açúcar, que industrializado não faz tão bem quanto uma fruta, etc, etc. Mas por que para você, por exemplo, é uma preocupação a sua alimentação e tal? Eh, Olha, tem vários motivos, não tem a parte física, que você já falou, tem toda essa parte de cuidar a parte física,
da parte industrializada, do açúcar refinada, da farina, que sabemos que traz um monte de consequências, não? Quando eu era pequena, eu não conseguia comer todas essas coisas, me fazia mal, mas, como eu contei outra vez, eu sou argentina e me falaram que eu tinha que comer carne porque senão eu ia ficar anêmica. Nunca fiquei anêmica, nunca tive nenhum problema de tudo isso, mas obrigavam a comer. Chegou um ponto que eu não conseguia, porque para mim era ruim. E o que meu pai fez foi, ok, você não quer comer mais, você tem que aprender a comer. Você vai ter que aprender a comer outro tipo de proteínas, outro tipo de alimentos que puedan suplir lo que a carne supuestamente dá. Então, eu estudei sobre a comida ayurvédica, sobre, bueno, todas essas coisas desde pequena. O que acontece? Chega um ponto que a criança da nova era e hoje a sociedade toda, o corpo chega, é mais sutil, sabe? Não sei se está bem a palavra sutil, está bem? A vibração é mais sutil, é menos, está bem? Menos forte, né? Sim. Então, lo que, por exemplo, ou sua avó comia faz anos, hoje está industrializado, hoje tem tanta coisa que o corpo começa a rechazar, começa a dar sintomas físicos de que você não consegue comer mais essa comida. Não todo mundo tem esse processo. Na realidade, todos temos esse processo, mas não todo mundo tem consciência alimentar, tem consciência do corpo. Então, falam, eu tomo leite e não acontece nada comigo. Presta atenção. Como você se sente quando toma leite? O que acontece? Cara, a Fabiola é demais. Eu Ela não come consigo. qualquer coisa, ela tem um comentário Da comida. da comida no corpo dela. Eu também. Tá me fazendo. Ai, minha Mas perna direita. Mas porque é isso que você falou, as pessoas não se sentem mais, né? Claro, não tem Elas nem consciência. prestam atenção no que elas estão mastigando, elas nem percebem a textura que aquilo entra na boca, desde a hora que toca na sua boca, tem uma diferença muito grande, assim, Sim. né? De tudo que você come, e inclusive, porque por mais que seja um alimento que teoricamente parece saudável, também às vezes ele já vem com outro sabor, que também já está bastante E com os contaminado. agrotóxicos, com um monte de coisa, né? Então, assim, Sim. tem é nítido que dá para perceber, que dá para sentir. Mas tem pessoas que não Mas sei. não é nítido, não é nítido, não é Claro, nítido. para algumas Eu não pessoas. tenho, Para eu não algumas tenho essa pessoas. percepção tão clara. Claro, não, bueno, Eu, para meu marido também acontece o mesmo. Ele Ah. toma leite e está super bem. Mas eu não consigo. eu Então, o leite começou. Eu tomava leite, assim, era um bezerrinho também. E aí um dia eu sempre comecei a passava mal, falava assim, meu, deve ser o pãozinho que eu comi, deve ser a balinha que eu chupei, tudo devia ser menos o leite. E um dia não deu tempo de eu tomar o leite, porque eu tomava o leite e ia fazer a coisa. E aí eu não passei mal. Eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada. Aí eu não tomei de novo. E aí eu não tomei de novo, né? E aí fico bem. Aí eu fiquei ótima. Aí eu falei, putz, eu vou ter que tirar o leite. O que eu vou fazer sem o leite? Então foi a primeira semana, foi foi desesperador. Porque eu não conseguia mais falar assim, meu, e agora? Eu vou tomar o quê? Eu vou tomar o quê? Né? Você vai tomar Claro, chá, você vai tomar café, enfim, você pode tomar outra coisa, né? Mas é assim, tudo o na leite... crença. E é difícil, né? Sim. Você tirar isso, né? Não é tão simples. Você tem que querer entender se realmente aquilo tá fazendo mal para você. Porque no dia a dia a gente também corre e vai tomar leite, passa a mão no que é mais prático, no que alimenta, né? No que dá sensação de aconchego. Porque o leite também traz uma memória materna, Claro, vamos combinar. exato. Então o leite é uma coisa mais Justamente difícil. que estamos no mês agosto dourado, que tem a ver com a amamantação, tudo isso. Além do que... Tem a ver com essa conexão. A alimentação, na constelação familiar, conhecem a técnica da constelação familiar? sim. Constelação, sim. Sim. Se fala que a pessoa que tem algum tema com a alimentação tem a ver com a conexão com sua mãe. A alimentação tem a ver com a conexão com a mãe. Então, o alimento não é só leite, banana, essas coisas. Tem a ver com a conexão que você faz de amor, de paciência, de conexión, de aconchego, de acolher, de abraçar. Então, o alimento pode ser
algo que te nutre, como pode ser algo que você utiliza para tapar uma emoção, para escapar de alguma coisa, para tapar uma frustração, para tapar uma ansiedade. Então, por exemplo, uma criança que está angustiada e você dá algo de comer, bueno, você já está gerando nela uma situação que cada vez que ela está angustiada vai comer. Então, o alimento, quando você está comendo, remite a essa parte da mãe, da amamentação, mas também remite a situações onde você não conseguiu lidar com as emoções. Então, quando eu falo de nutrição ou alimentação, eu sempre falo da parte emocional também, porque não está ligado, está conectado, está intimamente conectado. Então, Isso me lembrou, eu saindo de casa, normalmente eu falo para as meninas, tem umas perguntas aqui para você, Solange, mas peraí, deixa eu só falar esse negócio. As meninas, a gente sempre avisa, né, que a gente vai sair, fala, e tudo bem, elas dão tchau e tal. Aí uma vez estava um caos, assim, para sair, mas era mais de agitação mesmo, né, elas sabem, eu estava saindo e elas estavam ali meio que agitadas. Na porta do meu carro tinha fruta seca, sabe? Uva passa, Sementinha. uva passa e damasco. Aí eu não tive dúvida. Aí eu falei, olha, tá aqui, pum, e dei pra elas. Nossa, as duas pegaram a sementinha, tchau, mamãe, foi linda, a gente foi embora. Toda vez começou a ser assim. Eu ia sair, elas já punham a mão pra fora, assim, sabe? Quer dizer, pra ficou dentro um do hábito. carro para pegar a sementinha. E aí eu falei, até acho que comentei com você, né? Falei, cara, não, isso tá errado. Não posso associar esse movimento com comida. Nada associado com comida, pelo amor de Deus, né? Porque é justamente isso, né? Essas lembranças, elas são saudáveis às vezes, sim, né? Que traz aquele calorzinho do coração, Claro. é Não, não estou gostoso, você falando lembra que com não. Eu, saudade, você lembra da saudade do nhoque da vovó, do bolinho, não sei o quê. Mas esse movimento de o que, que eu vou fazer? Bom, minha mãe tá indo embora, então deixa eu socar. E ainda que é doce, né? Que isso aí dá uma calma bom, no paladar. Eu falei, nossa, eu exato. preciso tirar. Mas assim, eu não tava me dando conta, eu já tava quase caindo nessa de toda vez. Eu falei, não. Ou quando a Joana mesmo, né? Às vezes tá muito agitada, eu falo, acho que ela tá com fome. Eu ia lá e dar uma sementinha dessa. Mas também não dá pra ser assim, né? O tempo Não, todo, assim. Não, Tem que... até não, o porque não tempo é todo. só sementinha, é um mamar que você dá geralmente. Geralmente você pega um leite e dá para criança, né? Então, E tema de leite, justamente foi ontem ou anteontem, eu falei, nossa, eu não acredito, vou fazer a live e justo chega esta informação para mim. Minha irmã mora em Canadá, não? E ela me falou que saiu a nova guia alimentar para os pais. E que vocês podem olhar na internet, é canadá.k, Guy Food, Good Food Guy, né? E a nova guia alimentar fala justamente de toda a parte emocional que tem detrás da alimentação. Falei, nossa, vamos, está começando a mudar as coisas. Isso por um lado. E por outro lado, já lembram que antes o prato, você olhava o prato e falava fruta, legume, proteína e carboidrato, não? Bueno, agora é metade legume e frutas. Na proteína, tiram a carne, fica assim de pequeno, colocam ovo e outro tipo de proteínas vegetais, recomendam proteína vegetal. E do outro lado colocam salada? não, integral, todos sementes integrais. Então eu falei, que legal, já está começando a mudar, porque é o que eu coloquei para chamar as pessoas para a live, não? Tem muita gente que fala, nossa, você é chata, nossa, você não quer comer nada, nossa, você vai... Por exemplo, eu cheguei aqui, eu falava que era vegetariana e me miravam assim, como dizendo, É e você que que, vai né? comer? Olha, a Eteia chegou, né? Você não come carne, não, mas frango você come. Não, eu não como Ah, carne. eu falava, Nenhuma carne, frango não é carne, a né? sopa tem carne? Não, não tem nada, tem bacon, sim. Bueno, bacon é carne. Bueno. Então, hoje está começando a mudar tudo isso. Ah, quando você começa a mostrar que é natural comer coisas naturais, que o outro lo que não é natural, o industrializado ou açúcar refinado. Por exemplo, para mim foi muito duro aqui, porque aqui utilizam leite condensada, utilizam um monte de coisas que eu não estava acostumada. E
eu passava mal em todos os lados. Eu falava, mas que tem esta comida? Não pode ser que eu sempre estou passando mal. Aí entendi, bom. Então, Mas não dá nem para quando... comer fora de casa, Solange. As pessoas colocam caldo quinoa. Pode fazer propaganda? Pode, né? Lógico que pode. A gente não tem milhões de pessoas assistindo. Quem sabe, quem sabe? Mas é sério, tem caldo quinoa na comida. Eu pergunto, as pessoas falam, não, é um temperinho purinho, como é que fala? É simples, assim. Então, se você vai comer um feijão que tem caldo quinoa, sabor feijão, sabor feijoada, sabor bacon, sabor picanha. Aí joga tudo isso dentro do feijão. Tipo, qual que é o sabor do feijão mesmo? Não Ninguém sabemos. lembra. Não, e puro sódio na parada, né? Claro. E assim, cheio de caldos e caldos, e o bacon, mais um zilhão de linguiça. Não, e as pessoas chegam aqui em casa, elas falam, mas como que você cozinha sem caldo quinoa? Como que você... Não, Como pode ser? Claro. Tipo, eu uso sal e cebola, né? É isso. E, tipo, e você descobre o sabor da comida. Deixa eu perguntar, vocês conhecem alimentação biogênica? Você conhece? Qual a sua Sim. opinião em relação à O alimentação que é isso? biogênica? Qual que é a sua opinião, Solange? Então, eso es lo que yo quería hablar justamente na live. Vamos a desconstruir as coisas, por lo menos desde minha Tá visão bom. da criança da nova era. Eu não Será que a gosto de Amanda tá aí nada ainda? drástico, sabe? Como? Não, Não, a pessoa a que pessoa que perguntou. perguntou, não sei se ela tá aqui ainda, mas continua. Ah, Ah, tá aqui, tá aqui. que é uma forma de alimentação, não? E eu acredito que cada um pode comer da forma que quiser. Eu falo, nunca vou falar para você, por exemplo, meu marido come carne. Agora está começando a comer menos, mas porque se começou a adaptar comigo. Mas eu nunca falei para ele, não coma carne. Porque eu acredito que Uhum. cada um tem que fazer o que sente e está em um momento de consciência determinado e está tudo bem. Essa coisa drástica de falar você nunca ou você todo, eu, pelo menos, não acredito nisso. Eu acredito que uno tem que ter consciência, tem que olhar seu corpo. E quando você começa a ter consciência disso, você começa também a detectar que coisas são boas e que coisas são ruins. Estamos falando de alimentação, mas você se nutre não só de alimentos, você se nutre de pessoas, você se nutre de ver televisão, você se nutre de vínculo, de relacionamento, tanta coisa que entra e você come. Se você começa a prestar atenção a tudo o que está entrando em seu corpo e em sua alma, você vai ter mais, vai estar mais livre, sabe, de um monte de coisas. Então, esse tipo de alimentação é muito legal, sim? Não estou falando que não, mas eu acredito que é para determinadas pessoas e é para pessoas que talvez tenham uma forma mais disciplinada da alimentação. Não, como você falou, se você, não, se você sai à rua ou trabalha fora de sua casa, não vai conseguir viver com esse tipo de alimentação. Porque Mas assim, você Que pode que, contar o que que é essa que é essa alimentação? alimentação? É só fruta? O que é o biogênico? es todo lo que tiene a ver con, es todo orgánico, es Ah, todo, bueno, todo lo que ya cayó da natureza, ¿sabes? O sea, lo que ya, você no, todo lo que está en un chão, lo que você já come hoy ya está en un chão. ¿Se me consigo entendi. explicar? ¿O no? Más o Não, menos. você não mata, você não arranca, né? Claro. Entendi. Mas são formas, cada um, o sea, tá tudo bem, eu nunca vou falar que não, mas eu acredito que é um pouco difícil de adaptar-se, mas tem comunidades, tem lugares que conseguem, não sei. Mas, por E exemplo, lo mismo que o vegano, também é muito difícil comer fora de casa se você é vegano, por exemplo. você é vegana? Você é vegana ou vegetariana, Solange? Eu sou vegetariana, ainda não cheguei a ser vegana, mas estou em processo, porque eu descobri aqui em Brasil que eu sou intolerante à lactose. Eu não sabia, em realidade eu sempre tive algum problema com a lactose desde pequena, mas eu não, se diagnosticou fisicamente no médico que eu não que tenho intolerância. Então estou em processo. Por isso também falo que é um processo. Você não pode de um dia para o outro falar não como nunca mais, porque você tem que aprender a comer. Você tira o cálcio, por exemplo, da Hum. leite,
que eu falo, tudo bem com o cálcio, mas se você não tem vitamina D, você não absorve o cálcio. Então, há muita informação que uno tem que aprender, tem que estudar sobre de muitas coisas que tem detrás da alimentação. O mesmo que o ferro, não? Você fala, sim, porque eu como feijão, tudo bem. Mas se você não tem vitamina C, você pode comer feijão, mas você não está absorvendo ferro. Então, há muita informação, muita coisa que uno tem que ir aprendendo. Mas, com respeito ao tema da proteína ou o tema da leite, hoje, aqui em Brasil, tem muita gente, muita criança com vocês falam com intolerância, mas também com tem outra palavra que vocês falam. Alergia? Sí, alergia a la proteína de leche de vaca, el APLV, que comienza desde bebé, que tenga cólicas, cólicos y todo eso, desde bebé. Ahí no se detecta y ahí trae un montón de otros problemas. No son físicos, porque, bueno, va a tener alergia, va a tener problema en la piel, va a tener un montón de cosas. Mas también va a traer la parte energética y la parte espiritual. Eu falei, deve ter muita gente falando sobre alimentação, mas eu queria trazer essa parte mais energética ao tema, porque eu acredito que também é interessante. Claro. Se vocês querem, não sei. Claro que sim, claro Sim, que por sim. favor. Por favor. O estômago, sim, o estômago é o plexo solar, se fala, não é o chakra do plexo solar. Conhecem os chakras? Temos vários chakras. El estómago es su plexo solar. En el plexo solar entra toda la energía, todo lo que acontece en el mundo, o todo lo que acontece en la familia, o todo lo que está aconteciendo perto de você, entra por el estómago. Entonces siempre, a criança que es perceptiva, va a pasar mal por el estómago primero. Entonces es una referencia para que vocês vean qué acontece con sus filhos. Si está aconteciendo alguna cosa en la casa, alguna cosa en la familia, alguna situación media conflictiva, a criança va a pasar mal no estómago. Primero, va a tener náuseas, va a tener algún problema intestinal, va a tener alguna cosa. Después va a pasar a la parte emocional. Va a estar triste, va a sentir no sé qué. Después va a pasar a la parte de la garganta. No va a conseguir falar, va a estar irritada. Después de la mente, bueno, mas todo comienza no estómago. Entonces, si a criança se alimenta de una forma natural y una forma leve, una forma menos densa, no va a captar tanto y no va a pasar tan mal. Más o menos. ¿Me conseguí explicar? Sim, claro. Si se protege más el plexo solar, si se protege más su estómago, va a estar más equilibrada essa criança. Então, muita gente me fala, mas Denise, para, você é muito exagerada. Não, não sou exagerada. Eu passei por mim todo esse processo, então eu sei o que é. Ô, Denise, mas deixa eu te perguntar, quando você fala de fazer uma proteção, né, para essa criança, você está dizendo assim, então, que só com a própria alimentação ela consegue, a gente consegue bloquear isso? Ou também tem algumas outras coisas? Estou te perguntando Óbvio. assim, a Catrina, inclusive, minha filha está aqui online, ela está aqui super curiosa. E ela é, aliás, faz aniversário amanhã, 21 Ai, que anos. lindo. Uma criança da nova O meu era. bebê da nova era. Ela passa muito mal do estômago, né? E aí, sim, dentro dos estudos também que eu faço dentro da antroposofia, tem as suas razões. Mas é você falando assim também em relação à alimentação e aí percebendo também os momentos de vida, veio, né, nitidamente esse processo nela, assim, do Cada estômago, 7 né, anos, sim. garganta, é sempre assim, né? E vai e volta. Lógico, também tá tudo ligado, né? Dá o Está estômago, todo sobe, relacionado. também tem tudo. Claro. El Mas refluxo, todo eso, sí. Eso es lo essas físico. coisas. E como, Mas então, além. Ixi, alguém acordou. Além da alimentação, como é que faz? o que acontece? Eu vou. Ai, aqui estamos discutindo quem que vai acudir o neném. Aí eu sou Tudo bem. aqui do Pai Senhor. Isso era algo que eu queria justamente falar, que bom que você me perguntou, não? Quando nós falamos da alimentação, ou falamos da parte nutricional, é porque a situação já chegou ao plano físico, não?
Já você tem uma alergia, você passa mal, você tem algum diarreia, bueno, tem tantas cosas que acontecen con la leche, con la carne, con todo eso. Mas porque ya pasó, ya llegó ao físico. Mas metafísicamente, si falamos en la parte metafísica, nós temos vários corpos. Voy a falar así bem geral, tá? Mas para que se consiga entender. Temos vários corpos, várias como capas da cebola. Então, o físico é a última capa. Antes do físico, nós temos o etérico, antes temos o astral, antes temos o mental, o emocional, espiritual. Então, se chegou ao físico, você vai ter que tratar desde o lado físico, sim? Mas se você consegue equilibrar antes no lado espiritual, isso não chega ao físico. Você entende? Então, se você consegue equilibrar, você consegue proteger a essa criança desde antes de que chegue ao físico, melhor. Então, por que está todo relacionado? Quando você come um alimento que é denso energeticamente, porque estou falando de a parte quântica do alimento, por exemplo, carne. Não, eu sei que vai ter gente que vai falar, nossa, Denise, eu como carne e eu sou feliz. Tudo bem, vou falar da parte energética. A carne tem um processo, essa vaca passou por um monte de coisas, um monte de processos que é denso, essa carne tem uma memória, não? De um monte de coisas. Você, ao ingerir isso, você está ingerindo também todas as emoções, todas as situações, todo o que passou com esse animal. Então, você está ingerindo essa energia densa. O seu campo energético vai ficar mais denso, mais ou menos. Né? Sim, se fala que até as pessoas que comem, por exemplo, todos os dias carne, são muito mais agressivas, são muito mais violentas, têm outro tipo de vibração. Então, você me fala, bom, essa é a parte teórica das pessoas que não querem comer carne, mas também tem a parte emocional, a parte energética dos alimentos mais densos. Então, se você a alimentação vai ajudar a que melhore a parte física, mas se você trabalha desde antes, el saber lidar com as emoções, el saber lidar com as energias, proteger-se de uma forma geral e na parte energética, não vai passar mal fisicamente. Por exemplo, sua filha. Se você já sabe que ela já é perceptiva, porque você está vendo essa situação na parte do estômago, ela precisa ter uma barreira, precisa ter mais disciplina energética, precisa limpar-se mais, precisa colocar-se uma proteção antes de... Justo está falando aqui. Precisa colocar una protección cuando sabe que va a ir a un lugar en donde está un poco más denso. Bueno, tem todo un proceso que no tem a ver con la nutrición en sí, mas tem a ver. Né, então, justamente isso, né? Então, tem outros métodos de fazer essa proteção atrelado à alimentação, né? Então, assim, mas agora ela é grande, enfim, ela vai buscar o dela, mas agora, para o pai perceber isso, nos menores, por exemplo, às vezes não tem muito essa consciência, né? Tipo, porque a criança normalmente, ela não fala muito quando ela sente as dores, ela não percebe, né? E hoje, como a gente não consegue nem olhar pra gente, às vezes a gente não consegue muito olhar pro nosso filho se ele tá verbalizando aquilo mesmo, né? Claro, é um pouco difícil de acreditar né? Tipo, será que é porque comeu carne só, né? Tipo, constantemente as coisas vão acontecendo, é que isso vem que chega um ponto que... Eu realmente não sabia disso, de trazer chega um ponto que passa o físico para dar um alerta, porque, como você fala, é muito mais difícil detectar quando estão os outros campos. É mais fácil detectar quando está o físico, mas quando já chegou o físico, já está. Por exemplo, meu pai trabalha com oncologia, não? E como faz toda a medicina antroposófica, ¿sabe qué es lo primero que se tira cuando una persona tem cáncer? ¿Sabe? Provavelmente a carne, não? A carne, açúcar e a farinha refinada. Nada. Porque acidifica o corpo, deixa o corpo mais ácido.
E a leite também, né? E o leite. E você sabe que quando a gente começou a alimentação aqui com a Yolanda, né? Aí, bom, que fique claro que assim, se tem algum nutricionista que a gente não tá, né? Desculpa, gente, Joana tá com uma tosse horrível, horrível. E, e então aí começou a alimentação da Yolanda, né? Então, quando começou, eu falei pro João, vamos fazer devagar e tal. Enfim. E aí eu recebi de presente um livro, né, que traz um pouco dessa parte da alimentação antroposófica. E justamente de alguns alimentos não serem oferecidos antes dos 9 meses, antes de um ano, antes de 18 meses, de 15 meses, né? E as farinhas, né? Como você falou, né? Carne também não, ovo até os 2 anos eles recomendam, assim, tipo, não dê ovo, né? E além do açúcar, lógico. E mais do que isso, o tomate e a batata são alimentos que recomenda não oferecer até os 18 meses, né? E aí a gente foi primeira vez lá no pediatra, no pediatra normal, né? Comum, quero dizer, né? Que a gente pega Imagina o que ali. falou. Não, a primeira coisa que falou, né? Não, e fora assim, pimentão, imagina, pensando que a gente, e nunca perguntaram se a gente come comida orgânica, meteram já logo um pimentão para, pode temperar com pimentãozinho, cebola e alho também, essas coisas. Vai lá, já joga uma carninha, já faz aquele caldinho, né? Porque aí o pediatra, ele também virou nutricionista nessa hora. E eu assim fiquei passada. Joga um tomatinho para dar um gostinho e tal. É, Então mas assim, é é que muito porque difícil, né? E a gente foi muito difícil a gente conseguir vencer a enxurrada de pessoas que vinham junto com e os essa cara pitacos desse e as coisas que te paradigma falam. mas peraí, além do leite nem da carne, mas nenhum tomatinho, mas é natural, né? Então, você falou, né, que a primeira coisa que eles tiram, e tem, assim, uma leveza muito diferente, né? E a gente acostumou esse paladar dela, e vou te falar, ela tá começando a olhar para a batata hoje, ela tem 3 anos, mas a batata mesmo ela não curte, né? Y, Então, por também é ejemplo, questão de acostumar, né? algo que para mí, algo que es bien evidente en mi cuerpo, ¿no? Eu sou mestra en Reiki, eu inicio crianças e eu inicio adultos en Reiki. Quando eu vou dar um curso, ou quando eu vou fazer o processo de iniciação, ou mesmo passar Reiki, meu corpo está muito mais sutil, meu corpo está como um canal, todos somos um canal, não, de energia. Se eu, nesse momento, por algum motivo, eu como coisas mais densas, eu não consigo fazer, dar o curso, eu não consigo conectar-me bem. Aí você fala, mas como pode ser? Sim, pode ser. Porque fica como sujo aqui, sabe? Como, mais ou menos assim. Fica. Então, se a mim me acontece em um processo assim energético, de um curso de canalização, imagina uma criança que não entende nada ou que não tem essa conexão, ou entende, em realidade entende todo, mas não sabe como expressar e agrega açúcar, farina, ovo, leite, chega um momento que ela se perde, não sabe onde está. E aí acontece um monte de outros processos físicos como energéticos, emocionais, um monte de coisas. Então, é o que você falou, é difícil detectar primeiro quando está em outros âmbitos. Quando chega ao físico, aí é fácil, tem alergia, tem um problema na pele, tem diarreia, tem um monte de coisas. Mas quando está antes, você fala, que estranho, não, não foi isso, não foi a leite, não foi a carne, não foi nada disso. Mas foi, na realidade. Ô Solange, por que que você fala tanto da farinha? Tem uma pessoa aqui do meu lado que gosta bastante de bolos, de pães. Ai, eu gosto mesmo. A farina Aliás, estava pensando refinada, num bolo hoje. É, a farinha refinada, Sim, a branca, né? A né? farinha branca. sim. Não é É, muito pesada. sim. O tema com o glúten, não? Tem, bueno, tem pessoas que são celíacas, não? E tem problemas com o glúten. E tem pessoas que não são celíacas. Por exemplo, eu não chego a ser celíaca, mas eu percebi o meu processo com respeito à farina. E as crianças de nova era, por ser tão sutis, têm essa dificuldade.
o gluten lo que gera es mucha, inflama el intestino, inflama el estómago, inflama, te trae muchas reacciones en la peli. Y también, por ejemplo, la tendencia a sinusitis, a problemas, ¿sabe? Aquí, como sale, nariz, problemas de mucosa, todo eso, incluida la leche, gera más todo eso. Y es lo que estaba hablando cuando você saiu, el tema de que el cuerpo fica más ácido. Entonces, leche, farina, carne, todo eso va a acidificar el cuerpo, va a dejar el cuerpo más ácido. El cuerpo ácido es propenso a fungos, es propenso a bacterias, es propenso a irritación, es propenso a toda esa parte, y obviamente va a ser propenso a un cáncer. Obviamente no queremos llegar a eso. Entonces, el proceso para no llegar a eso es alcalinizar el cuerpo. Cuando nos alcalinizamos o corpo, sí, exactamente, Amanda está falando, quando nós alcalinizamos o corpo, deixamos mais neutro o pH do corpo e não é propenso a gerar fungos, a gerar bueno, um monte de coisas. Então, o glúten gera também isso. Tem essa dificuldade. Não todo mundo tem problema com o glúten, mas se você percebe se você come, como você se sente. Se sente... por exemplo, pesada, pode trazer, e outra coisa interessante, pode trazer problemas emocionais e até psicológicos. Você fala, glúten, não, sim, tem a ver, porque gera ansiedade, você fica mais, bueno, denso, mais, a vezes fica mais cansado, fica, até pode, há determinadas coisas que vitaminas y cosas que se anulan al comer determinados alimentos, que puede traer depresión. Bueno, un montón de cosas. Si comienzo para este tema, você va para cómo. Alimentación tiene que ver con la depresión, sí. Si você estuda sobre medicina chinesa, fala mucho. Por ejemplo, o fígado, a farina afecta mucho o fígado. Una crianza o un adulto que es muy perceptivo siempre tiene que cuidar el fígado, porque el fígado es donde você limpa o va procesando todas las emociones. O fígado tiene a ver con a bronca, tiene a ver con a ira. Entonces, si el fígado fica denso, fica sin conseguir trabajar bien, va a afectar o páncreas. Si el páncreas fica afectado, você tem tendencia a diabetes. Y así vamos. Tem un monte de información para falar. Mas ve como todo tiene un detrás. Como que es lo que quiero traer, esa conciencia de que cuando você come, no está solo comiendo un alimento, você está comiendo un monte de cosas detrás de eso. Y también cómo você come, si você come acelerado, si você come angustiado, si você come, bueno, tem tanta coisa aí detrás. Me diz uma coisa, Solange, a gente está quase batendo o horário. Tem mais alguma mensagem que você queria deixar, que você não falou a respeito desse tema da alimentação? Tem alguma coisa que você anotou aí que você queria trazer, comentar, que você não falou? Eu tenho várias aqui, como sempre, como sempre. Como é difícil a gente se alimentar sem agrotóxico, né? A gente nem falou sobre isso. É muito caro o alimento orgânico. Não é muito caro, mas é muito mais caro comparado com o alimento normal. Sim, é muito mais caro, mas quando você tem uma consciência, você sabe que depois você não vai adoecer. Você vai prevenir gastar com medicamento. Ou você fica maluca, porque eu tô ficando maluca com essa história, né? De querer ir no mercado, você não tem uma prateleira. É difícil aqui a alimentação. A Amanda falando, depois de tanta informação sobre alimentação, só sei comer com culpa. Exatamente. É isso aí. Não, você não é a ideia. Você começa a pensar, putz, isso aqui não dá para oferecer, isso aqui tem agrotóxico demais, isso daqui... Aí você fala, tô com pressa, não consigo fazer isso, não dá, é bem complicado. E vai acabar. Eu acredito que tem a ver com o que falamos, não ser extremista, não ficar com o extremo. Não. Solange, vai cair a live, vamos despedir de novo na próxima, tá? Vai cair essa, eu vou entrar de novo, peraí. Ok, dá. Peraí.